Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós estamos com um grande titã aí no ar, né? Nosso grande amigo Cláudius Tenórios, né? E hoje o Cláudio vai falar para a gente um pouco da sua vida, ele vai fazer um resumo, mas eu queria dar ênfase hoje, Cláudio, eu já te entrevistei várias vezes, eu queria dar ênfase hoje nesse projeto que você fez maravilhoso, né, que está em andamento, né? Eu queria que você já começasse falando para o nosso público o nome desse projeto, o porquê desse projeto, tá? Quais são as suas. O que você pensa com esse projeto? Uma palavra, Cláudio. Bom, o projeto é uma coisa que eu pensei durante muito tempo. Eu comecei a pensar nesse projeto em 2006 e foi um período muito conturbado na minha vida e desde lá eu tenho pensado, conversado com pessoas, conversado com você algumas vezes e feito uma análise de tudo, toda a minha vida, todo o meu passado. E acho que um divisor de águas desse projeto foi quando eu fiz o curso, a última graduação minha foi Ciência da Felicidade. E esse curso, ele me abriu muito a cabeça, ele mostrou muita coisa. São 17 matérias e eu fui pegando um pouquinho de cada matéria e fui organizando o projeto que já vinha acontecendo na minha cabeça, já escrevi algumas coisas, reescrevia, escrevia de novo, desenhava. E aí eu cheguei alguns meses atrás, talvez perto de fevereiro, março, eu estava em Tiradentes e acordei de madrugada e às 5 horas da manhã eu concluí, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu nominei o projeto, ouvi, passava por vários nomes, né? Passou para Clube D, Clube de Rames e Clube da Vida, e aí ficou o nome final, Ecossistema Vida, que é um projeto que envolve sete vertentes, 7 eixos. O eixo do esporte, que é onde eu me formei, me realizei profissionalmente e pessoalmente. Então, o esporte é um eixo importante, a cultura. A vida toda eu tive a música como uma grande aliada, né? A música sempre me equilibrou. Eu estudei música, estudei canto, estudei violão, recentemente estudei teclado e os grandes músicos, estudei praticamente todos eles, os grandes músicos eruditos. E sempre, a minha vida sempre a música estava perto e as artes de modo geral, o teatro, a dança. E, então o esporte, a cultura, a educação, que é a base de tudo. Na educação eu coloquei muito forte a educação de 0 a 7 anos, que é onde se forma a personalidade e o caráter da criança, né? E outro foco também na educação, na parte decisória da parte profissional, que é de 14 a 21 anos, né? Onde se decide o que você gosta de fazer, o que você faz bem e, de preferência, colocar um propósito nisso. Depois eu coloquei um eixo da convivência socioambiental. Eu sempre gostei de preservar árvores e natureza, sempre gostei muito de natureza e cuidar bem das águas, e eu via atrocidades, né, nessa parte ambiental. Então eu também coloquei isso como um eixo importante. Coloquei a saúde, porque não adianta nada se você não tiver saúde. Aí na saúde eu coloquei alimentação saudável, coloquei hábitos saudáveis, coloquei a parte de inteligência emocional, você não se intoxicar com emoções negativas, né? Não ficar guardando rancor, mágoa. Então essa alimentação espiritual também, você acreditar em alguma coisa, acreditar em Deus. E coloquei o eixo da felicidade, naturalmente, porque a felicidade hoje faz parte da minha vida, eu não consigo explicar nada sem a felicidade junto. E coloquei um 7º eixo que eu entendi que é o grande mantenedor desse projeto, que é você realizar negócios
mas não negócios de modo geral, negócios sociais, negócios que o resultado daquele negócio, daquela intermediação de negócio, daquele assunto que você está tratando como negócio, tenha um lado social, uma aplicação social que transforme alguma coisa, que transforme alguém, que tenha um objetivo maior, um princípio maior, um propósito. Então, ficaram 7 eixos: o esporte, a cultura, a educação, a convivência socioambiental, a alimentação saudável, a saúde e a convivência socioambiental e os negócios sociais. E aí esse projeto não é um projeto simples, é um projeto que envolve sempre uma gama maior de assuntos, né, e de produtos. E eu estou juntando um time aí para falar mais sobre isso, para desenvolver cada um desses eixos, né? Eu me propus a desenvolver nesse projeto 7 projetos interessantes em cada um desses eixos. Ou seja, são 49 projetos em 7 eixos, né? Dividido em 7 eixos. Não é fácil administrar isso, né? Mas, junto disso, né, eu coloquei a meta também de colocar sempre um piloto, né, uma pessoa responsável por cada um desses projetos. E cada um desses tem que eleger mais 2 para... Então, eu estou falando aí de 49 projetos, com 50 projetos arredondando, né? E 150 pessoas. Então, eu não tenho pressa, não quero fazer nada disso com muita rapidez. O tênis é um dos eixos importantes para mim, pela minha vivência, pela minha experiência dentro do tênis. Mas hoje esse é o projeto da minha vida. É o que eu quero fazer de agora até os últimos dias da minha vida, desenvolver esse projeto. Legal demais estar te ouvindo, né? Nosso trabalho tem uma semelhança muito grande, né? O Kotler chama esse projetos igual o seu, né? Igual o meu, ele chama isso de produto estrela, né? É aquele produto que está além, muitas vezes até da percepção do público em geral, né? Só que eu vou pedir para você fazer uma retrospectiva, porque você falou que fez um curso, né? Eu comecei a rir, né? O cara tem mais curso do que tudo, né? Então eu queria que você falasse de fato a sua formação, porque isso no mundo ocidental é muito importante. E eu queria que você começasse a falar do seu avô lá, aquele grande senhor que criou uma das coisas mais importantes. Na época ele tinha uma piscina para o público nadar, né? Então eu queria que você começasse daí, não precisa gastar muito tempo, não, mas eu queria que você desse uma passada geral, né? O Cláudio, sem sombra de dúvida, foi um dos grandes atletas do tênis brasileiro, grande técnico, né? O grande incentivador e conhecedor dos esportes paralímpicos, principalmente o tênis, né? Então eu queria que você desse uma passada aí, que eu acho que você economizou aí, comigo aqui não tem economia não, hein? Ó, o meu avô foi um dos fundadores do Minas Tênis, né? Ele era... Até foi interessante que eu acabei de sair de uma reunião do Minas para um torneio internacional que a gente vai fazer lá em dezembro. E aí eu estava folheando lá o livro, né? O livro contando a história do Minas Tênis. E o meu avô, vi lá fotos, não sei se eu vi dele, eu não achei, mas ele era mais novo, talvez não tenha nem reconhecido. Mas o governador era o Benedito Valadares, né? E a esposa era a Odete Valadares, e era previsto fazer onde é o Minas 1, ia ser o zoológico da cidade. E a dona Odete falou com o marido: Benedito, você não pode fazer um zoológico do lado do Palácio do Governo, não tem o menor sentido isso, você tem que botar esse zoológico longe. E o meu avô era o secretário de Viação e Obras Públicas. Eu estou aqui na Praça da Liberdade, em frente ao prédio que ele comandava lá como secretário. E o doutor Odilon Dias Pereira, que era meu avô, foi incumbido de achar uma solução para o zoológico, foi lá para Pampulha, né? E uma solução do que fazer com esse terreno que sobrou do lado do palácio. E eu não sei por que a pesquisa que foi feita informalmente, todos queriam uma piscina pública. Na Europa era muito comum as piscinas públicas, né?
manutenção difícil, complicada, mas é o que eles queriam. Mas a prefeitura não tinha recurso para fazer. Então, bom, essa história que me contaram, eu estou passando para frente, tá? Eu não estava lá para saber disso, mas... Mas o neto dele está acostumado a fazer a mesma coisa, né? Trabalhar sem dinheiro, né? Mas continua. E aí a pesquisa foi feita, a prefeitura não tinha dinheiro para fazer a piscina pública. Era uma obra cara, né? Antigamente, você fazer uma obra dessa era muita mão de obra, né? Não tinha máquina nem nada. E aí, quem tinha o recurso? Eram os tenistas. Então, procuraram lá os tenistas, os profissionais liberais, os advogados, os homens de bem, né? Que jogavam tênis, e propuseram a eles de ajudar a construir a obra da piscina. E como eram tenistas, já tinham se organizado lá no Parque Municipal, tinham feito uma quadra lá. O Dr. Valdomiro Soares foi um deles, foi o percussor aí do tênis, aí, construiu essa quadra, viabilizou essa quadra do Parque Municipal, viabilizou o início do Minas Tênis. E a história, eles falam que venderam 200 cotas, com o meu avô, com o Valdomiro Soares, que era do tênis, e mais outros tenistas, venderam 200 cotas a 200 contos de reais cada uma. E viabilizaram a construção da piscina, a implantação do clube, e com isso pediram, né, que naturalmente fizesse algumas quadras de tênis no clube para justificar o investimento deles, né. E aí foi formado o Minas Tênis Clube. O tênis foi colocado porque tinha alguns benefícios, né, fiscais para o clube que levasse o nome, né, o nome do tênis, né, no nome Minas Tênis Clube. E aí começou o clube, né? Então, essa história eu conto com muito orgulho e eu me sinto bem participante disso, né? Porque foi o único emprego formal que eu tive, foi o Minas Tênis Clube. Eu trabalhava de 84 a 87, foi a única carteira assinada que eu tive na minha vida toda. O resto foi tudo empreendedorismo, aulas de tênis, e eventos, e negócios. Eu queria te E puxar para mais uma coisa. Eu falo que eu fui fazer um curso com o Ivaldo Bertazzo em São Paulo, na área que eu trabalho, né, paralela à minha formação universitária, e ele falava que ele tinha uma ânsia muito grande de dar aula só para engenheiros, que os engenheiros são muito bons de empreendimento, muito bons de percepção, né? Fala rapidinho sua experiência como engenheiro para nós. a engenharia, ela serviu muito, a engenharia elétrica, né, que eu me formei em 83, ela me serviu muito como para minha cognição, para o meu raciocínio lógico, para minha ter uma mente mais rápida, né, mais ágil. Agilidade E, mental, né? é, essa destreza mental, né? E para também cumprir uma obrigação que eu me coloquei para o meu pai. Ele queria ter um engenheiro na família. Eu falei assim, olha, formar em engenharia eu posso, mas trabalhar com engenharia, provavelmente eu não vou trabalhar. Ele chegou a montar uma consultora para mim. Eu falei, pai, eu não vou trabalhar na consultora. Eu vou trabalhar com tênis e com esporte. Mas ele fez assim mesmo, a consultora funcionou. Quando foi para assinar o projeto elétrico, eu chamei um amigo para assinar, porque eu não tive coragem de assinar o projeto elétrico. E Que uma recaída. a gente me serviu para isso, né? Para eu ter um curso superior. Foi um momento muito emocionante quando eu entreguei o diploma para o meu pai. Quando chamaram o meu nome para pegar o diploma lá no auditório do Minas Tênis Clube, né? No ginásio do Minas Tênis Clube, era engenheiro pra caramba. E eu passei por ele assim, e ele era baixinho, assim, estava na última fila, e ele olhou para mim assim, ele desviou assim o olhar para ser visto, né? E bateu palma para mim. Aquele momento ali valeu meus 5 anos de curso, e foi uma coisa muito emocionante e muito gratificante ver um pai realizado com o primeiro filho engenheiro. E ali abriu portas para eu fazer engenharia econômica, que foi a pós que eu fiz lá na Fundação do Cabral. Depois eu fiz um curso de tênis com o vice-presidente da ATP, da Association of Tennis Professionals, e para o Carlos Alberto Quimaí. Teve uma prova lá, eu fui em primeiro lugar no Brasil, talvez por causa da engenharia, porque tinha muita coisa de física, muita coisa de biomecânica que eu tinha que saber, então isso foi fácil para mim. Então a engenharia serviu para isso, né? Para eu ter esse raciocínio lógico, essa destreza e montar essas coisas, né? Enfrentar
uma engenharia econômica e formar muito bem formado. O próprio tênis, né? Eu estudo muito tênis, então a forma de executar o golpe, os ângulos que você deve usar, deslocamento. Então a engenharia foi muito importante para lidar com números, é uma coisa que eu gosto muito, né? Com a música também, né? A música tem muito de matemática também, então para tudo que eu faço a engenharia serve, né? E o engenheiro ele consegue administrar, ele consegue ser um pouco economista, um pouco administrador, um pouco matemático, um pouco de cada coisa, né? Então, o equilíbrio que a engenharia nos traz é muito interessante, né? Eu queria, Cláudio, que Para o curso da Ciência da Felicidade, porque foi um curso que eu formei comédia em 93, fui orador da turma, e o entusiasmo foi tão grande, foram 2 anos assim extremamente felizes, marcantes, né? Porque foram os 2 últimos anos de vida da minha mãe, que estava com Alzheimer. Então foi um curso muito, muito legal, que foi um divisor de águas da minha vida. Eu acho que com o curso eu ganhei uns 10 anos de vida e ganhei um subsídio final para concluir o projeto do Ecossistema Vida, com certeza. Eu queria que, só mais uma coisa que eu queria que você colocasse, e depois nós vamos voltar nesse projeto seu atual, porque eu queria que você viajasse nele com força. Agora, eu não consigo, já te entrevistei uma entrevista inteira sobre o tênis, né, para cadeirantes, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o Klaus é esse cara, né, que ele vai buscar o conhecimento, né? O que você fez na época? Você saiu do Brasil, você foi para um centro lá nos Estados Unidos desenvolver esse conhecimento todo, né? Eu queria que você desse uma resumida, porque no Brasil muitas vezes as pessoas acham que as coisas são geração espontânea, né? E é muito mais do que isso, né? E o pior é quando você faz e a pessoa acha que você não fez, né? Isso é o mais difícil. Mas tudo bem, eu fui em 92, eu fiz vários cursos nos Estados Unidos, né? Eu fiz a Universidade de Tênis nos Estados Unidos, em módulos, né? São vários módulos. E eu fui, depois de formado, eu fui no simpósio com pessoas do mundo todo, eram representantes de 120 países diferentes. Nós somos 17 mil membros dessa associação, chama PTR, Professional Tennis Registry, a Universidade é a Vanderbilt Tennis University. E eu fui nesse simpósio e uma das matérias, uma das workshops, era o tênis de cadeira de rodas. E eu levei um grupo de pessoas, levei acho 10 pessoas comigo, aluguei uma van e a gente rodava de van lá. Eu tinha carteira dele, né, então eu podia dirigir van. E aí nós fizemos esse simpósio e eu assisti essa aula e foi muito interessante esse workshop. E o Léo Botija, que trabalhou comigo 20 anos, ele ficou muito impressionado com esse workshop. Mas eu não vim trazendo a coisa. Eu fui procurado por uma ONG, chama Tênis para Todos, o Gerson Carlos de Souza, e ele me ofereceu, queria trabalhar com tênis cadeira de rodas dentro da minha academia, mas não tinha dinheiro para pagar. Eu falei assim, olha, eu acho a modalidade muito legal, vem aí que a gente vamos fazer essa coisa acontecer. E eu cedi a quadra e acompanhava os jogos, batia bola com alguns deles, e via a história de cada um, a superação, todo o envolvimento com o esporte, a não depressão através do esporte, né? A busca de propósito. Alguns começaram a jogar torneios e a gente chegou a fazer 20 torneios internacionais de tênis cadeira de rodas lá com iniciativa da ONG, mas com apoio nosso. E teve um ano, 2006, que foi crucial. Fizemos um torneio, um evento muito grande, um evento que tinha um torneio internacional de tênis para andantes, né, normais, profissionais de tênis, um torneio de cadeira de rodas internacional, um evento de empresários, que é o Sinduscom, e uma seletiva do Pan-Americano de Squash. Então foi um evento assim, uma grande magnitude, eu investi muito dinheiro nesse evento e fizemos um evento realmente maravilhoso. E depois desse evento, a modalidade começou a ficar mais vista e com essa sequência de 20 torneios, nós conseguimos colocar o primeiro e segundo lugar do Brasil
eram daqui, era o Daniel Rodrigues e o Rafael Medeiros. O Daniel chegou a 11º do mundo, começaram a ganhar dinheiro com tênis, e aí vieram mais uma geração e vieram mais pessoas. O Léo Botija, que tinha ido comigo nesse simpósio, começou a trabalhar com tênis de cadeira de rodas. O Gerson desistiu ficou muito desapontado com algumas coisas que aconteceram na jornada dele, passou essa bola para o Léo Botija, e hoje ele tem uma menina que foi campeã de Roland Garros, juvenil, Australia Open também, acho que ganhou os 2 torneios, e treina o Rafael e treina outros meninos que vieram também. Então hoje existe uma cultura de tênis de cadeira de rodas, e um trabalho muito bem feito pelo Léo Botija, se especializou nisso. E eu poder ter participado desse processo, né, e isso tudo ter andado, isso é muito bom, porque muita gente fala assim, você fez. Não, não foi eu que fiz, eu estava lá. Talvez eu tenha colocado as quadras, eu construí as quadras com um recurso próprio. Essa iniciativa foi minha. E ali eu fui juntando. Eu acho que as grandes obras, às vezes você não precisa fazer nada novo, você precisa juntar o que existe e colocar no mesmo timing e no mesmo local. Eu acho que essa habilidade eu agradeço, eu reconheço o meu mérito, mas eu acho que o trabalho foi muito mais dos próprios jogadores, dos técnicos que vieram, do Gerson Carlos da ONG Tênis para Todos, e toda a equipe dele, que era uma equipe muito grande. Ele deu dignidade a esses jogadores. O Léo Botija fez um trabalho posterior muito bacana também, está profissionalizando essa modalidade. Então, o que é bom de ver? É bom que aconteceu, que a coisa aconteceu, e a minha participação talvez tenha sido decisiva, porque sem quadra não tem jogo. E eu ouvi isso de um grande jogador brasileiro, o Tomás Koch, que estava sendo entrevistado pelo Ivan Drummond, amigo nosso da jornalismo, e o Ivan perguntou o que você acha que deve acontecer para o tênis crescer. Aí o Tomás falou sabiamente, nunca tinha ouvido isso de ninguém. Tem que construir quadra e colocar gente boa jogando na quadra, para as pessoas verem uma pessoa boa jogar e copiar e desenvolver o seu tênis. Eu acho que o que eu fiz hoje, eu construí, assim, pessoalmente, mais de 30 quadras. Uma quadra hoje de 100 a 150 mil. Vamos colocar 100 mil. Então, teoricamente, eu gastei 3 milhões de reais do meu patrimônio pessoal para construir 30 quadras. Eu não tenho nenhuma quadra. Mas o que eu fiz com essas quadras, o que aconteceu nessas quadras, não o que eu fiz, mas o que aconteceu, pessoas que começaram a jogar, pessoas que começaram a patrocinar. Eu tenho um exemplo do dono do Verdemar, que ele comprou o ponto que eu tinha feito lá, 6 quadras. Ele comprou o ponto e falou assim, olha, você está comprando um ponto muito importante, uma coisa muito importante que eu fiz aqui. Queria que você jogasse tênis e incentivasse o tênis. Ele começou a jogar, a esposa começou a jogar, os filhos começaram a jogar, começou a entrar em competição e chamou os amigos. Resumo, ele tem hoje uma quadra coberta e uma quadra descoberta. Todo sábado eles se reúnem lá e jogam. Está construindo mais 2 quadras cobertas, vai ficar com 4 quadras. Tem 250 pessoas que jogam com ele lá, 240, 250 pessoas, são empresários, pessoas, formadores de opinião, multiplicadores, empresários, executivos de grandes empresas, tem CEO da Localiza, dono de diversas empresas grandes. E eu falei com ele, Alexandre, quando ele falou que ia construir 4 quadras, eu jogo sempre aos sábados lá, eu vou lá bater uma bola com eles lá. E eu perguntei, você quer alguém para cuidar dessas quadras? Não, Cláudio, essa quadra é para meus amigos jogarem. No sábado de manhã, minha mulher joga no domingo de manhã. E para meus amigos jogarem. Agora você é diferente. Você me apresentou o tênis, você me incentivou a jogar. Então você vai jogar aqui a hora que você quiser, com quem você quiser. E o dinheiro que você arrecadar aqui, você coloca no seu projeto social, que eu acho muito bacana, que é o Tênis Escola, que é o meu principal projeto. Então, assim, tendo passado por tudo isso, as coisas tendo acontecido, e ter uma pessoa como o Alexandre, um cara que é presidente do Conselho da Associação Mineira de Supermercados, que conhece um monte de gente, que já foi
empresário com 17, 18 lojas do Verde Mar, shopping. Ouvir uma coisa dessa é gratificante. Assim. Eu não precisaria dessa quadra, mas quando eu levo um aluno para lá e recebo algum valor, ontem mesmo teve uma aluna lá, ela me deu um cheque de R$2.000. Metade vai para o projeto, com certeza. Às vezes vai tudo. O meu combinado comigo é metade, né? Mas além do que eu preciso, metade vai para projetos. E projetos que às vezes não são patrocináveis, não são fáceis de... São coisas que eu acredito, né? Como é o ecossistema verde. Eu queria puxar sua língua para mais dois ramos aqui, eu acho que para mim muito importante, né? E depois nós vamos voltar para o seu projeto, tá? Eu queria que você falasse para mim de quantos boleiros viraram atletas de tênis na sua mão. E queria que você falasse, porque o tênis eu acho um esporte interessante, porque a família vai, né? Você está contando do nosso amigo aí. Se você quiser comentar alguma coisa dos seus filhos, né? Que eu conheço também, né? Viraram é, grandes tenistas, professores, não sei o que eles estão fazendo atualmente, né? Mas eu queria que você fizesse um minuto aí dos grandes, esses meninos, né? Que chegam para catar bola, né? E se tornam atletas, né? E falasse um pouquinho do tênis na família, né? Que você fez isso, desenvolveu isso muito bem na sua família. Eu não tenho o número de pessoas que passaram por mim diretamente ou indiretamente e são professores. Outro dia eu fiz um cálculo assim, por alto, de 3.000 professores que eu ensinei, ou na fase que era pegador de bola, ou na sequência. Mas 3.000 é uma conta assim que como eu trabalhei em São Paulo também durante um bom tempo, sistematicamente eu fazia os cursos de professores, eu fazia a parte teórica, a parte de biomecânica, a parte da física, né, aplicada ao esporte. Eu calculo uns 3.000, mas talvez possa ser até um pouco mais. Né? Você tá simples, né? Eu tenho um exemplo muito bacana, que me emocionou muito. Eu dei um curso de uma semana de professores lá em Serra Negra, no interior de São Paulo, com o Kimaí, que era o meu padrinho do tênis, o cara que me salvou da engenharia, né, que me levou para trabalhar com tênis. E aí, no curso, tinha um rapaz que sempre me abordava, nos intervalos que eu tinha, no almoço, eu queria descansar, ele estava colado em mim, perguntava coisa. Ele tinha sido um pegador de bola, estava começando a dar aula. E perguntava, eu disse, pô, esse cara, beleza, eu não importo de compartilhar aprendizado, acho que é o nosso papel, o educador, o professor, é isso, né? Mas aí, passei essas informações para ele, e esqueci do assunto. Fui assistir um torneio de tênis grande lá no Banana Ball, lá no interior de São Paulo. E eu fui visitar com uma companheira que eu tinha na época. E rodei. E eu vi um rapaz de cabeça branca, assim, no fundo, assim, de uma das quadras. E ele levantou os olhos assim, olhou para mim e veio na minha direção. Você é o Cláudio? Eu disse, sou o Cláudio. Pois é, meu nome é Agostinho. Você deu um curso para mim lá de professores, lá no Quimaí, e eu tenho hoje um projeto aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. São 200 meninos, e eu devo esse projeto a você. Quando ele falou isso comigo, velho, eu não consegui conter minhas lágrimas, e nem ele, né? Porque olha só onde que parou o meu tempo que eu dediquei de almoço, né, de intervalo, o que virou isso. Então, são 200 meninos e são 200 assim, sai menino, entra o Agostinho, que é o nome dele, ele nunca parou. E tem um outro projeto também muito interessante, que está lá na Rocinha, no Rio de Janeiro. É um garoto que um amigo do Rio me ligou e falou, seu Cláudio, de papo carioca, né, Cláudio? Eu estava querendo colocar Cláudio, tem um rapaz que está jogando muito bem. Muitos empresários estão dando força para ele. Ele chama, vou lembrar o nome dele, Fabiano de Paula. E ele até tem muitos vídeos aí da internet. Ele é um cara bem ligado. E ele pediu uma vaga no torneio internacional que eu estava fazendo. Eu tenho direito a 4 vagas na chapa principal. E a pessoa que joga esse torneio e pega essa vaga
se ela entra na chave, ela ganha 1 ponto na ATP, que é a associação que regulamenta o tênis mundial. E eu dei a ele, e foi, mas por que eu vou dar ele? Não, tem muitos empresários envolvidos, acaba que os empresários vão te patrocinar um dia. O rapaz veio, eu não tive com ele pessoalmente, mas coloquei o nome dele lá para a vaga na chave. Ele jogou o torneio, não me procurou, eu não estive com ele, perdeu na primeira rodada, mas ganhou 1 ponto. E com esse ponto, ele rodou o mundo jogando torneios com o patrocínio dos empresários que ele tinha. Porque com esse ponto, ele passou a entrar no torneio, porque sem ponto ele não podia jogar. E foi jogando, chegou a 200 do mundo. E depois de um tempo, eu encontrei com ele num torneio que eu estava fazendo em Juiz de Fora, um torneio internacional. Ele jogou o torneio, não conversei com ele, e ele ganhou o torneio. E aí, quando foi entregar o prêmio, eu brinquei com ele e disse, pô, mas como é que você começou a jogar? Como é que foi o seu primeiro ponto? Pô, cara, eu tenho até vergonha de falar isso, porque foi um cara lá de Belo Horizonte que me deu uma vaga na chave do torneio. Eu nem conversei com ele, porque ele era tão tímido, eu estava com tanta vergonha, que eu não conversei com ele. Mas, pô, eu queria muito agradecer ele, cara, porque hoje eu tenho 200 meninos na Rocinha que eu ensino tênis lá. E de novo eu chorei de novo, né, claro. Pô, eu falei, cara, então você me cumprimenta aqui, então você pode me agradecer, porque eu sou o cara que te deu o primeiro ponto, velho. E dei um abraço nele. E o Fabiano, cara, além disso, além desse episódio, ele me contou depois, um certo tempo, que esse troféu de Juiz de Fora, né, que ele ganhou o torneio, ele chegou no Rio cansado, sem dinheiro, porque a premiação era cheque, né, que eles davam cheque, né, ele não tinha dinheiro, espécie, e tinha o toque de recolher na Rocinha, não podia entrar na Rocinha. O cara não podia entrar na Rocinha. Ele falou, pô, cara, tô cansado, sem dinheiro, tô com fome, cara, eu queria entrar, e o cara lá do tráfego, não, você não pode entrar, toque de recolher. Eu falei, cara, tava jogando um torneio, por isso que eu cheguei nesse horário, então eu tô respeitando o toque de recolher, mas é porque eu cheguei agora. Foi então prova, me mostra o troféu. Ele mostrou o troféu, e o troféu do torneio de fora foi o passaporte para ele entrar na Rocinha e encontrar a família dele e estabelecer o equilíbrio alimentício dele. Então, cara, essas coisas, todo dia tem uma história. Ô, Cláudio, conta agora a história dos seus 2 filhos para a gente mudar de assunto. Rapidinho. Os 2 filhos, eles literalmente nasceram dentro da quadra de tênis, porque eu tinha uma quadra na minha casa, meu pai, como ele viu que eu não ia mexer com engenharia mesmo, ele comprou um terreno e fez uma quadra para mim, e falou, então vai ser feliz aí, beleza. Então eu ficava, antes de eu casar, eu tinha casa e tinha quadra. Antes da casa eu tinha quadra. E quando eu casei, meus filhos nasceram, eles nasceram literalmente, o quintal da casa deles era quadra de tênis. Então eles tinham bola, raquete para empurrar bola, tudo que pudesse remeter os meninos ao tênis, eles tinham lá. Bola pendurada, bola de tênis, bola de futebol, tudo era para a formação esportiva deles. E aí não teve jeito, né? Todos os 2 jogaram, competiram, não quiseram a opção de seguir carreira no tênis, mas trabalharam comigo num projeto social. O mais velho, o Fábio, durante 5 anos, e o mais novo, durante 3 anos. Então foi uma grande escola para eles ver crianças que não tinham nada, que não tinham nem sapato para jogar tênis, tinham que jogar descalço, e ver todo o sofrimento, toda a injustiça, toda a falta de oportunidade, e serviram até de currículo para quando eles fizeram entrevistas para grandes empresas. Hoje, um executivo de uma grande multinacional, ele foi de uma multinacional que era uma sociedade entre chineses e italianos, e agora estou numa empresa americana. Então, até para eles conseguirem a vaga de executivo de grandes empresas, o projeto social e o tênis ajudou no processo. Então, são 2 pessoas, eu acho até que no futuro, não sei quanto tempo para frente, mas talvez eles venham voltar para cuidar desse projeto, porque esse projeto tem muito a ver com eles também, né? Eles também me ajudaram muito na formatação desse projeto atual. Mas são pessoas muito queridas e o esporte também ajudou muito a eles nesse raciocínio lógico, O tênis é um xadrez que você joga andando e tem que se poupar para chegar até o final do jogo. Então,
Você tem que fazer uma decisão importante a cada 2 segundos. Cada vez que a bola vem, você tem uma decisão. Outra bola, uma decisão. Então é um esporte que te dá uma destreza de raciocínio muito grande, né? Talvez mais até do que a engenharia. E você tem que dosar o seu físico, a sua articulação, a sua respiração, coordenar tudo para chegar até o final e com isso, né? E outra coisa importante também, o tênis, perto da metade das bolas os pontos que você disputa, você perde. O número 1 do mundo, que é o Federer, ele teve 54% das bolas certas, dos pontos ganhos, e 46 perdidos. Quer dizer, número 1 do mundo. Então, é um esporte que realmente vai trazer benefícios para qualquer vida profissional futura. Eu queria agora, Cláudio, que eu te considero como eu, né? Eu me considero um cara feliz, né? Tá? Pela É só carreira que eu. passando aqui, peraí. Maravilha, hein? Bom, Esse é o agora clube, né? é Que da Escola Pública de Março. Então, você perguntou, Mas você falou que... eu queria te falar. Você está no clube, né? Lá do. Você está aí no clube? Não, eu estou na Praça da Liberdade. Ó, maravilha, hein? Ô, Tico, eu vou então acabar de enfeitar o que eu comecei a falar. Eu te considero um cara feliz, né? Eu nunca vi você com mimimi, nunca vi você reclamando, tá? Eu nunca vi você tirando as credenciais das pessoas que são importantes na sua vida. São muitas, né? Então eu queria que você mostrasse o momento do seu projeto, tá? E você vai ter aí uns 10 minutos para você falar desse projeto, falar do momento do seu projeto e da perspectiva do seu projeto. Pode começar. Eu gostaria de falar só um pouco da parte, vamos dizer, conceitual do projeto, que foi um momento que eu estudei felicidade, né? Estudei inteligência emocional, tinha uma matéria que chamava Ciclos da Vida e Superação, e no ciclo da vida eu fiz um estudo, um autoestudo da minha vida, desde o momento da minha concepção, do dia que a minha mãe e meu pai tiveram uma relação sexual, até o meu futuro, né? Só que o raciocínio foi, só para ilustrar, né, o conceito do projeto. O raciocínio foi o seguinte: o professor pediu que eu fizesse uma linha da vida de 0 a 70. Já fiquei incomodado porque eu já estava com 63, 70, estava muito perto do final, mas tudo bem. Fiz lá a linha da vida dele. Ele pediu para dividir em 10, eu dividi em 7. Por causa da antroposofia, eu dividi em 7. E então, ele falou assim: ó, coloca o seu lápis, a sua caneta, no ponto onde você está agora. Qual a idade você está agora? A minha idade Oi, perdi sua voz. 63, eu coloquei. Alô? Eu falei assim: olha, a direita é o que está faltando, considerando a média do homem brasileiro. A média do homem brasileiro, pessoal. Muito pouco, né? Eu fiquei um pouco com pânico rápido ali e falei: não, eu acho que eu posso fazer melhor. Eu acho que eu posso esticar esses setênios aqui. Eu acho que eu consigo colocar mais 4 setênios. Coloquei 91 como idade final, mantive lá o 63, a minha idade atual. E mesmo assim me deu aquela angústia, porque mais 28 anos eu encerraria o meu ciclo aqui na Terra, né? Mas o 91 já era otimista, mas ele considerava alguns pontos, que meus antepassados foram longevos, né? 93, 94, 80 e... Bom, eu achei que eu consigo chegar com os meus hábitos, com a minha força o meu amor pela vida, eu acho que eu conseguiria chegar, ou pelo menos a pretensão de chegar. Mas mesmo assim me deu aquela angústia. Eu falei: o que eu posso fazer então para aumentar essa idade, né? Aí eu pensei no legado. Eu vi uma história do Beethoven, com a Nona Sinfonia, que fez há muitos anos atrás, e ela é tocada quase 300 anos depois e emociona as pessoas. Então, eu acho que eu posso deixar um legado. E o legado foi exatamente isso, foi a reflexão. O projeto é o meu legado. É o que eu vivi no esporte, na cultura, na educação,
como é que foram os meus setênios, como é que foi o momento da minha concepção, que foi um momento, com certeza, muito feliz. A minha mãe estava com 19 anos, meu pai com 37. A minha mãe saindo de uma casa onde tudo dela era muito certinho, né? Uma educação muito rígida. Era pianista e tudo, não pode isso, não pode aquilo. E meu pai se separando, terminando um relacionamento muito tóxico, né? Com a ex-mulher dele, queria matar ele. Os filhos também, ele sentia muita falta dos filhos. Então, momento muito dolorido, e daquele momento, com certeza, foi um alívio para os dois. Foi um momento muito importante para os dois. Então, eu acho que a minha concepção foi o começo da minha felicidade, eu acho. E Você já estava com essa sina, né? De estar com a felicidade do lado, né? E a minha criação foi também uma criação muito feliz. As minhas fotos, eu estava sempre muito rindo. Se eu estava com a boca fechada, meu olho estava rindo. Então, eu comecei a estudar. A partir desse que eu estudei a minha própria vida, os meus ciclos da vida, e como a minha mãe estava no leito de morte também, nos 2 últimos anos de vida dela, eu analisei a vida dela também. Eu fiz também os ciclos da vida dela, com informações que eu já tinha, fotos e histórias que ela contava. O Alzheimer, a pessoa lembra muito de coisas do passado, então eu ficava perguntando as coisas para ela, onde é que ela morou, e passava pela floresta onde ela morou. Então, eu elaborei um modelo vamos dizer, de análise da vida das pessoas, dividindo em setênios e fazendo a pessoa pensar. E principalmente, né, uma das coisas mais básicas do projeto um termo japonês que eu aprendi por acaso, chama Ikigai, que é você entender o que você gosta de fazer, o que você faz bem e colocar um propósito. Então, eu fui colocando esses conceitos de felicidade, de boas escolhas, de um autoconhecimento, de meditação. Tudo isso está no projeto, né, nos 7 eixos. Então, eu vi que se para mim funcionava, e para a minha felicidade, para a minha realização pessoal, profissional, e para a minha... Eu não consigo... Outro dia me perguntaram assim, quantas horas você trabalha por semana? Eu falei assim, e a pessoa falou, eu trabalho 60. Eu falei assim, bom, quando eu não estou dormindo, eu estou trabalhando. Porque ou eu jogo tênis, o meu trabalho no tênis, eu vou identificar uma pessoa que vai patrocinar um projeto meu. Estou cuidando da minha saúde. Então, meu trabalho de saúde está tudo junto. O projeto tem 7 eixos. Então, se eu estiver ouvindo uma música, eu estou conhecendo um cantor, estou apreciando uma música que vai me inspirar um outro projeto. Se eu estou vendo uma oportunidade de compostagem, que outro dia eu conheci um projeto de compostagem, eu criei um projeto de reciclagem. Então, eu trabalho praticamente o tempo todo, fora o tempo que eu estou dormindo, mas eu não quis falar que eu trabalhava o tempo todo, porque a pessoa não ia acreditar. Aí eu falei, coloquei 40 horas, eu trabalho 40 horas por semana, mas eu acho que o meu trabalho ele é todo dia, toda hora, porque eu não consigo não pensar nesses 7 eixos. O projeto virou uma coisa muito sistêmica e muito orgânica na minha vida. Então, se eu estou aqui na Praça da Liberdade, eu lembro quando eu frequentava a praça com 4, 5 anos de idade, tem fotos minhas aqui. Aí eu lembro do meu avô, aí eu lembro da minha ancestralidade, agradeço a minha ancestralidade. Aí eu conheço uma pessoa nova. Quer dizer, então, essa pessoa nova às vezes me traz uma outra ideia. Então, eu me sinto meio filósofo, meio produtor cultural, meio agenciador de carreiras esportivas, distribuidor de talentos, de Ikigai das pessoas. Então, não é um trabalho, é um trabalho um pouco filosófico. Às vezes eu tenho que... Hoje, por exemplo, na reunião com o Minas Tênis, eu tinha que apresentar um projeto muito complexo. E eu não queria me gastar o tempo com aquilo. E eu levei um assessor meu, que eu falei com ele que ele vai herdar a presidência da Dinamis, da minha associação, e vai ser diretor, por enquanto, um diretor assistente do torneio internacional, mas eu quero que ele assuma tudo, porque eu quero ficar
viajando e ser só um conselheiro desses projetos. E ele apresentou uma apresentação maravilhosa, muito bem feita, muito detalhada, todo mundo, como se ele fosse o dono do evento. Eu fiquei um pouco ali chateado, pô, o cara tá roubando a minha cena aqui, mas eu falei, pô, olha que coisa mais gratificante, mais egoísta, né? Eu poder ceder o meu espaço para uma pessoa brilhar no meu lugar e a minha satisfação de ter convivido com esse rapaz. Bom, ele tinha 2 anos de idade, ele tem uma foto minha comigo no colo, com 2 anos de idade, ele está com 28. Eu até tirei uma foto outro dia com ele, eu no colo dele, invertendo a posição. Então, foi a coisa mais egoísta, porque o bem-estar que está me dando, ver o Miguel dando conta e assumindo o papel importante de diretor de um torneio internacional, que é um dos 5 mais importantes do mundo, a categoria dele, que é Challenge, né? Challenge ATP que chama. É muito bom isso, né? Ver a minha mulher assumir vamos dizer, eu falo que é a presidente executiva, mas ela fala que não, que ela é gerente de projeto. Ela está assumindo 6 projetos. A minha filha, que é minha enteada, assumiu mais 4 projetos. Quer dizer, vendo tudo isso funcionar, vejo o Léo Botija trabalhando com tênis de cadeira de rosa. Tudo isso faz parte desse ecossistema e cada coisa dessa está acontecendo, independente da minha vontade ou da minha presença. E poder estar presente e ver isso acontecendo, para mim, já a minha vaidade, o meu ego, eu acho que já passou essa fase. Porque eu queria falar que fui eu, né? Como você mesmo fala, você toda hora me coloca lá em cima. Não tem necessidade mais, eu já sei que eu fiz, eu participei da coisa, não é que eu fiz, eu participei. Eu juntei, talvez, os pontos para que a coisa acontecesse. Então, tá bom essa parte, e se eu puder fazer isso mais vezes, é o que eu pretendo fazer, e que esses projetos realmente sejam, todos esses 7 eixos sejam percorridos, o eixo da felicidade, o eixo da parte de convivência entre pessoas também, né, diversas. Você vê 10 pessoas, são 10 pessoas completamente diferentes. Diversidade de gênero, diversidade de... um é rico, outro é pobre, outro é negro, outro é vermelho, outro é amarelo. Quer dizer, então, essa convivência, essa paz, né, que o mundo merece, né, eu poder ver a experiência de vida também vai trazendo isso, né? Tinham 8 pessoas na reunião hoje no Minas Tênis. Uma discussão enorme antes da gente chegar. Eu sabia que eles estavam discutindo o assunto, ficando 1 hora conversando. E depois mais 40 minutos conversando para saber, eu já sabia exatamente onde ia chegar. Mas eu tinha que estar lá para esperar que a coisa acontecesse. Então, esses estudos, né, que eu fiz, que eu faço, né, no meu dia a dia com as pessoas, cada pessoa que eu encontro, eu pergunto: o que você faz, o que você fez, qual o seu filho, você aposentou, o que você fez, como é que foi as suas escolhas, você casou quantas vezes? Então, o ecossistema vida é muito multifacetário e muito interessante, porque cada vida que eu vejo é um filme diferente. E a pessoa está ali, ela aprendeu coisas boas, pegou exemplo, contra-exemplos, né? O próprio pai, às vezes, foi um mau exemplo, mas fez diferente. Então, a vida é muito interessante, né? E esse projeto, justamente, ele faz exatamente o que ele se propõe no título, né? Ecossistema vida, é tudo. Eu vou fazer o caminho agora do fechamento do nosso encontro, porque isso aí nós temos horas e horas para trabalhar, né? Você sabe as coisas que eu faço, e eu criei um método chamado BioArt, né? E eu venho de vários métodos muito bem estruturados, né? Para nós, na biodança, a coisa mais importante é a identidade do cidadão, né? O que esse cidadão faz para ter bem-estar, tá? Para ter prazer de viver, para ter criatividade, para ter afetividade e transcender nesse caminho todo. Eu acredito que o seu projeto ele é biocêntrico ao extremo por causa disso tudo, né? Então eu queria que você fechasse e deixasse a sua mensagem final para o seu público, porque você ensina as pessoas a ter qualidade e estilo de vida, né? E essas coisas que eu falei, bem-estar, prazer de viver, criatividade, afetividade, transcender sempre, né? Então eu queria que você fechasse nessa linha para a gente despedir. Eu já vou deixar um beijo no coração de todos.
Olha, eu acho que cada um tem que se esforçar, não se esforçar, né? Deixar fluir o seu Ikigai, o seu... Por que eu acordo de manhã e o que vale a pena? Que eu acho que é o seu projeto, a bioarte também, a biodança. E achar a melhor forma de alcançar esse... fundir, né? De preferência, fazer o que gosta, o que sabe fazer bem, colocar um propósito, e que o seu trabalho seja isso. A minha mulher, hoje a gente fez uma terapia de casal e ela falou exatamente isso. Ela trabalhava para ganhar dinheiro e aquela insatisfação, mas resolvia o assunto. Ela era mãe solteira, então ela tinha que sustentar a filha. E quando eu encontrei, quando eu a conheci, quando a gente começou a conviver, ela viu que eu estava sempre rindo, sempre me divertindo e trabalhando e ganhando dinheiro. E eu falei, pô, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Então, acho que todo mundo tem esse direito, né, de se autoconhecer, simplificar a vida, né, porque a vida, se quer complicar, tem jeito de complicar, é fácil de complicar. E buscar a felicidade, buscar equilíbrio desses 7 eixos, o eixo da dança, da arte, do esporte, da boa educação, da convivência, da felicidade, do negócio, né, porque você tem que trabalhar de alguma forma, você tem que virar alguma coisa, virar dinheiro para você se manter. Então, eu acho que todo mundo devia pensar nisso e procurar ser um bom exemplo, procurar ser uma boa pessoa, estimular outras pessoas a buscar a mesma coisa e procurar deixar um legado, porque na vida, se você for embora sem deixar nada para trás, nada de bom, simplesmente passar pela vida, isso não é... Você não vai morrer feliz, não. Eu acho que todo mundo pode deixar alguma coisa, cada um tem a sua capacidade, tem a sua vibração, a sua energia, o seu talento. Então, usar o talento, né? A parábola dos talentos fala bem isso, né? Não guarda os talentos, não enterra o talento, não, sabe? Usa o talento e faz o seu melhor, porque o mundo vai agradecer, o mundo vai ficar melhor, as pessoas vão ser mais felizes e mais pessoas vão poder girar essa roda grande da vida e deixar o mundo um lugar melhor para todo mundo se ver, para todo mundo viver. Eu queria, Cláudio, que você deixasse o contato seu na internet, o nome do seu projeto, como é que as pessoas acessam e nós vamos despedir. O Instagram é Ecossistema Vida, né? Com 2 S, Ecossistema Vida. Telefone, você quer que deixe? Pode deixar. 31 99709 8652. 31 99709 8652. Se quiser conversar sobre tudo isso aí que a gente conversou e trocar ideia, conhecer de perto o projeto, os eixos, né? O que já acontece em cada eixo, conhecer os projetos, patrocinar os projetos, com imposto de renda, ou com ICMS, ou com imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica. A gente tem todas essas possibilidades. Os políticos também, se quiser me dar emenda parlamentar, tudo é muito bem-vindo. Ou simplesmente ser voluntário, sabe? Compartilhar os propósitos nossos, entender, replicar o que a gente está fazendo. A gente não tem nenhuma pretensão de fazer isso uma coisa só nossa, que seja de todo mundo, seja uma... Não precisa demorar. Se tiver um direito autoral, eu quero exercer esse direito autoral agora, pode usar agora. Não precisa esperar 70 anos para vencer o direito autoral, não. Pode compartilhar e vale a pena essa energia, essa satisfação de estar compartilhando isso é muito grande e é de coração que eu estou falando isso. Um beijo no seu coração, irmão. Tá? Nós vamos voltar no ar para falar disso, né? E agradecer aí o nosso Gildo, tá? E um beijo no coração de todos. Até. Obrigado pela oportunidade, Luiz. Grande abraço. Até mais. Grande abraço.